YouTube, vamos falar sobre o novo jogo de Jujutsu Kaisen que saiu recentemente. Seu nome é Jujutsu Kaisen Curse Clash e eu cometi um erro que vai custar a minha sanidade e, em geral, minha saúde mental, que foi jogar o jogo. Danael, por que você decidiu jogar esse jogo mesmo depois de fazer um vídeo já explicando que Arena Fighters hoje em dia estão meio bosta? Inclusive falando desse jogo lá e apontando que ele parece horrível. Por que você decidiu jogar essa coisa ainda assim? Porque eu sou burro, é só isso mesmo. Eu não faço muito análise de jogo, de gameplay, nada do tipo, mas essa vai ser a vibe aqui desse vídeo, tá? Esse é um jogo que vale a pena comprar? Não. Ele não vale a pena de maneira nenhuma comprar no seu estado atual. E o que todo mundo sempre afirma é que o que salva, entre aspas, do jogo é o multiplayer. Esse multiplayer deve morrer em tipo uma semana. Então só não vale a pena, em geral. Vamos por partes. Antes de ver realmente o que o jogo é em questão de gameplay, vamos ver a maneira como o jogo tenta se vender pra você. Ou seja, sua apresentação. E a sua apresentação é horrível. É se pá o pior ponto do jogo mesmo. Não só os seus gráficos são muito secos, no sentido de não é nem que o modelo é de baixa qualidade, é que não tem nenhum efeito, nem nada do tipo pra deixar esses designs aqui bonitos. Iluminação, umas texturazinhas a mais, nada. Parece que alguém só foi lá, modelou e falou, beleza, bota no jogo, fim, é isso. Mas além da falta de capricho com a questão visual do jogo, existe uma falta de capricho com tudo ao redor. Já zoaram incansavelmente os menus desse jogo, porque eles só clipes de algumas das aberturas, o que é a coisa mais imbecil que eu já vi, só que os menus em si também são feios. Olha essa porra, tem nada, é sem graça. E é quase que ofensivo ver isso, considerando que eu também estou jogando o Persona 3 Reload enquanto eu jogo essa porra aqui. Olha os menus desse jogo, cara, olha que negócio legal, olha que negócio bem feito, bem planejado, só bonito mesmo, chama atenção. E mesmo se você sair de jogo atual, pega algum jogo de anime mais bem feitinho. Eu tenho jogado Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 recentemente também. Pô, é tão legalzinho os menus. Cada opção é uma tela diferente, e nessa tela diferente tem personagens diferentes que explicam cada uma das opções pra você. Nanael, por que ter um menu legal é importante? Não é importante, mas mostra pelo menos algum tipo de esforço ou carinho com o jogo. Um jogo baseado em algo que você já gosta, como é o caso de Jujutsu, imagino, o jogo deveria passar pra você a vibe de Jujutsu, então ter uns visuais legais, não só dentro do jogo em si, mas até mesmo em seus menus, é bom. O jogo tá tentando só puxar a vibe da primeira temporada, fazendo isso da maneira mais preguiçosa possível, isso até mesmo com a música, na verdade, mas sem se dar uma vibe própria. Então ele parece muito sem alma, o que ele obviamente é. Ele é um jogo que foi feito só pra farmar dinheiro. E isso fica ainda mais claro quando a gente vê o modo história, porque ele é uma vergonha. Essa história segue a primeira temporada do anime. E quando eu digo segue, eu quero dizer segue. Você não vê cutscenes animadas dentro do próprio engine do jogo. Você não segue algumas ideias diferentes que remetem à primeira temporada, nem nada do tipo. Um mundo aberto, como fizeram no jogo de Demon Slayer, nem nada do estilo. Não, você vai ver um slideshow de ceninhas da história de Jujutsu Kaisen em primeira temporada. E aí, quando você terminar o slideshow, o jogo vai te fazer jogar uma luta que seria a luta daquela cena e meio que é isso. Inclusive, mesmo na hora da história, os personagens têm aquela introduçãozinha de jogo de luta tradicional, onde aparece um personagem e depois o outro. Eles nem tiraram isso, sendo que tem o contexto da história aqui. Se você tiver sorte em algumas lutas, os personagens vão falar alguma coisa da história mesmo, daquele momento que estamos na história, mas meio que é só isso. É só cutscene e aí lutinha sem muito contexto. E o nível fica um pouquinho engraçado às vezes até. Tem 2 capítulos aqui seguidos, um atrás do outro, que é Nanami versus Mahito. Ou seja, em um capítulo você luta contra o Mahito usando Nanami, e aí você vê uma ceninha, e aí você tem o próximo capítulo onde você luta contra o Mahito usando Nanami. Nenhuma diferença, nada, é só lute a mesma luta 2 vezes. Isso sem falar da alta quantidade de capítulos que não tem luta, você só vê um slideshow do anime, e aí acabou o capítulo. Por que eu experienciaria essa história assim se eu posso só assistir a merda do anime? Ah, porque tem alguns capítulozinhos de vez em nunca, onde eles colocam coisas que não estão nem no anime, nem no mangá original. Tipo, mais ceninhas da Nobara do Megumi treinando com Maki, Panda e Nomaki. E meio que é isso. Eu vou admitir que eu não joguei a história até o final, então talvez tenha algumas ceninhas maiores, mais grandiosas e tal, mas francamente, foda-se. Jogos de luta não são conhecidos por ter um bom modo história, mas jogos de anime meio que são. Geralmente eles são muito legais. Aí esse só é assim. Ah, se o jogo não liga, por que eu ligaria também? E aí a gente vai pro gameplay, vamos lá. Eu inicialmente achava que esse jogo ia ser um clone de Naruto Ultimate Ninja Storm. É toda a tese que eu trouxe naquele meu videozinho recente. Esse não é o caso, essa não é a inspiração do jogo. Comicamente, a inspiração do jogo é de Cydia, que eu também mencionei
mencionei naquele vídeo como um exemplo positivo de um Arena Fighter. Porém, esse gameplay é um Dissidia mal feito. Vou tentar explicar aqui como funciona e o que é, porque eu sinto que quem não jogou não entende direito como é que o jogo funciona. Cada personagem tem um kit único. Cada personagem desse jogo é completamente diferente um do outro. O Nanami, por exemplo, tem a sua técnica do 7x3. Era isso? Eu acho que esse é o nome. Ou seja, quando você apertar o botão na hora certa, você vai essencialmente dar um dano crítico. E o dano vai ser bem maior. Enquanto isso, o Megumi, que é meu favorito nesse jogo, invoca Shikigamis e luta junto com eles, alternando os ataques entre si próprio e o Shikigami. Mas não confundir com alguém como o Mahito, que também pode invocar criaturas, mas funciona de uma maneira bem diferente do Megumi, com essas criaturas só atacando quase que independentemente. Então todo mundo funciona diferente. Agora, isso que é o importante, isso que fez eu lembrar de Dissidia. Mesmo sendo completamente diferentes, todo mundo tem estilos de ataques um pouco parecidos. Você tem o seu combo, você tem 2 ataques de extração e você tem alguns especiais, depende do personagem. O que são ataques de extração? Vamos lá. Você só consegue dar dano no seu inimigo com ataques de energia amaldiçoada. Eles podem ser suas técnicas ou o seu combo. Se depois de terminar o seu combo você continuar apertando o botão de combo, o que instintivamente você vai fazer isso, óbvio, o personagem vai gastar um pouquinho da sua barra de energia amaldiçoada e causar dano no inimigo. Os ataques de extração servem para você aumentar a sua barrinha de energia amaldiçoada. Você começa com pouca e você tem que usar esses ataques para conseguir aumentar ela durante o combate. Esses ataques não dão dano, só aumenta a sua barrinha. E além disso, as suas técnicas, ou seja, seus ataques especiais, mudam e ficam mais fortes conforme a quantidade da barrinha de energia amaldiçoada que você gasta. O Megumi pode começar a partida invocando o Nue, e aí lá pra frente ele tá invocando aquele cão divino fundido e tal. O Itadori pode começar a partida usando o punho divergente, e lá pra frente, depois de ter barrinho o suficiente, ele tá usando o flash negro. Isso tudo não é má ideia. Como eu falei, Dissidia faz coisa parecida. E é possível se divertir com isso, especialmente por causa do quão diferentes são os personagens. De novo, eu gosto muito de jogar com Megumi. Usar o Nue tanto como uma maneira de deixar o inimigo longe, como uma maneira de estender combo, é muito legal. Visualmente, o conceito inteiro de você tá alternando seus ataques com Shikigamis é maneiro. E tem outros personagens que também são muito legais e funcionam bem. Por exemplo, o Todo. A técnica do Todo não causa dano, porque é o Boogie Woogie. Então você realmente só troca de lugar com o inimigo. É legal. Queria que fosse mais versátil, mas ainda assim é maneiro e lida com a principal ideia de Arena Fighter, que é a arena, posicionamento e tal. Mas agora vamos ver por que esse gameplay não é tão legal assim no fim das contas. Em primeiro lugar, essa ideia inteira das técnicas evoluírem é uma ideia muito estranha. Parece que eles não pensaram muito a respeito. Digamos que um combate vai durar 1 minuto. Você vai conseguir chegar no nível mais avançado da sua técnica em, não sei, 15 segundos. Com no máximo 2 ataques de extração você consegue carregar a sua barrinha, se não inteira, quase inteira. Antes de você dar dano no seu inimigo, você já vai estar com tudo carregado. Eu inclusive demorei pra notar que as habilidades estavam evoluindo. E o segundo ponto importante, o jogo só não é legal de jogar, é tudo tão travado. O jogo tem muito foco em combate aéreo, mas parece que tudo é muito flutuante. Você não parece ter controle suficiente do seu personagem pra você conseguir mover ele na direção que você quer, pra você mover ele com a velocidade que você quer. E aí quando você consegue chegar no seu oponente, você percebe que o combate em si é muito lento, seu personagem se move devagar. Se você for usar uma tech, demora muito pra vir um ataque. Quando você tá fazendo algum combo no ar, não parece que o jogo quer que você faça um combo no ar, além de que a cada ataque vocês parecem que param no ar por 1 segundo, e aí só depois o jogo lembra que vocês estão no ar, então vocês têm que cair. Tipo, a gravidade nesse jogo é freestyle, mas o design inteiro dele é baseado em lutar no ar, então ela não deveria ser freestyle. Como até algumas animações meio que sugerem que você não deveria estar no ar. Um dos ataques do combo da Maki envolve ela fincando a lança no chão e girando nela. Ela obviamente faz isso no ar, não sei como. E os combos também não se conectam muito. Eu tô falando bastante que eu gostei de jogar de Megumi, e isso em grande parte é porque o Megumi é um dos que mais parecem funcionais como personagem. Você consegue conectar bem os combos dele, você consegue ter um pouquinho de criatividade também. Caso você jogue inimigo pra longe, você pode só mandar o Nue pra cima dele e continuar um combo, isso é legal. Mas não só a maioria dos personagens não tem essa versatilidade, que é tipo o mínimo pra um jogo assim, como a maioria só não é agradável de se jogar. O Sukuna é horrível nesse jogo. Não na ideia de ser fraco, mas na ideia de ser estranho. Você não consegue controlar ele tão bem quanto você gostaria, porque os ataques dele demoram muito pra sair. Eles optaram que esse meio que seria o gimmick deles. Os ataques são muito fortes, mas eles demoram um pouquinho. Mas eles demoram um pouquinho num jogo que já é lento. Eu não me divirto jogando com essa porra, porque não tem muito o que fazer. Você aperta um botão e torce pra acertar daqui a 10 minutos. E considerando que tem pouquíssimos personagens nesse jogo, tem tipo uns 14, 13 por aí, a ideia de fazer com que cada personagem seja tão diferente assim, acabou sendo uma espécie de tiro no pé. O Itadori tem 2 ataques básicos de extração. Se você ignorar os que são pra trás aí, o botão, enfim, que seja. Um que é um chutão, que joga o cara na puta que pariu, e o outro que é um dash pra frente. Considerando o problema que eu falei de movimentação e como o jogo só é estranho,
estranho, ele não tem um fio legal, é basicamente desconfortável chegar no seu oponente e bater nele, porque parece que você tá lutando mais contra o jogo do que contra o oponente. Por que caralhos eu usaria o chutão? É alguma coisa que consegue me deixar mais perto do oponente pra eu conseguir usar uma habilidade pra eu conseguir terminar a luta mais rápido. Nada é realmente bom nesse jogo, no sentido de gameplay mesmo. De novo, a ideia não é ruim, agora que eu vi que é tipo um Dissidia, é tipo, dá pra fazer umas coisas legais, mas a execução dessas ideias não é nada agradável. Até na ideia de você só querer fazer alguma coisa de Jujutsu porque sim, em geral, é isso. Eu acho que o combate não funciona tão bem quanto deveria. Meu maior problema de todos é com a sua movimentação e com o quão travadão tudo parece. Se isso tivesse tido mais polimento pro jogo funcionar melhor, ele seria, no mínimo, um jogo. Do jeito que tá, não. Ele não é nada agradável de se jogar. No fim das contas, é isso. Eu só não recomendo esse jogo. Tipo, em geral mesmo. A apresentação mostrou-se preguiçosa e o gameplay mostrou-se pobre. Se quiser alguma coisa parecida, vá jogar Dissidia. Dá pra ver que muitas das ideias vieram de lá, só que lá foi bem feito. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!